Olá, tudo bem? Me chamo Cleiton, falo da Smart Safety Engenharia e Projetos e hoje a gente vai falar um pouco sobre adequação de furadeiras. No vídeo anterior a gente trouxe um pouco sobre adequação de torno e hoje a gente vai trazer para vocês e apresentar os pontos principais que devem ter atenção na hora de adequação de furadeiras. Esse é uma série de vídeos que serão postados nas próximas semanas. Esse é mais um segundo vídeo dessa série, no qual traremos para vocês todo o conteúdo técnico voltado a adequações de máquinas. Então, peço a vocês que acompanhem esses conteúdos. Em caso de dúvidas, sugestões, até mesmo críticas à forma do qual está sendo feitas essas adequações, fiquem à vontade, que a gente está aqui para somar com todos vocês e aprender também que nunca a gente sabe tudo. Mas dentro da nossa rotina de trabalho, a ideia é trazer para vocês esse conteúdo para que quem está começando consiga ter esse entendimento e essa validação, né? E para quem já está no mercado e também entende que é possível fazer de forma diferente, a gente está aqui para isso. Como a gente comentou outro dia aqui internamente na empresa, são vídeos que a gente gostaria de ter tido o acesso há 20 anos atrás, quando a gente começou toda essa jornada nossa, porque são coisas que quando você está começando realmente falta, não a questão de conhecimento, mas falta aquela ideia de como que eu faço? Está certo isso ou não? Porque a norma, ela é muito abrangente em vários sentidos. E às vezes ela tem uma interpretação errônea, às vezes se interpreta além do que pede, né? E isso acaba travando todo o processo. E quando você chega no cliente, às vezes você quer fazer esse tipo de adequação e você é questionado, mas precisa ou não precisa? E às vezes falta esse tipo de conteúdo, quando a gente começou, inclusive, para a gente ter um respaldo e entender tecnicamente se vale ou não, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai falar com vocês sobre furadeira. O que que é interessante quando você vai trabalhar com furadeira? O que que é interessante você ter em mente? Não é o caso dessa em específico, mas o primeiro ponto é você entender a questão do sistema de transmissão de força, né? Como que é feito? Polia, corrente, engrenagem. Nesse caso aqui a gente tem uma furadeira industrial, né, de grande porte, no qual todo o conjunto dela de transmissão ele já é enclausurado, você não consegue ter acesso porque você faz via alavancas ou esse jogo de engrenagens, né? Cambiar ela, vamos dizer assim. Já quando você tem furadeiras, que são as mais comuns que tem no pátio fabril da maioria das empresas, aí eu vou colocar 90% das empresas tem, são as furadeiras de coluna ou até mesmo furadeiras de bancada. E aqui mora um grande perigo quando você tem um sistema de transmissão exposto, né? São os casos, então um dos pontos que a gente vai começar a abordar são os casos de polias, né, de transmissão de força aqui por corrente, que eu já vi alguns equipamentos, por engrenagem, ou seja, quando você tem um sistema de transmissão de força, é inevitável, você tem que fazer um monitoramento dele, tá? Para que quando ele seja aberto para fazer a mudança, né, dessas polias para te dar ou maior torque ou menos torque, maior velocidade ou menos velocidade, você consiga fazer todo esse processo sem que a máquina parta inesperadamente e acabe te acidentando, prendendo sua mão. São riscos menores, né, quando se trata de polias, mas quando você cai para a parte de engrenagens ou algo do tipo, você já tem riscos maiores, com até perda de membros, uma falange do dedo ou algo do tipo. Então, esse é o primeiro ponto. Vindo para o segundo ponto, a gente vai entender como que é feito a inserção da broca, né, da ferramenta. Existem furadeiras que têm um engate rápido, no qual você faz toda a montagem do sistema de mandril do lado de fora e vem e faz a conexão interna nessa furadeira. Porém, existem casos que você precisa de pôr a broca no mandril e fazer um aperto com uma chave de mandril. Então, você precisa entender esse processo para determinar como que vai ser feita a sua proteção. O terceiro ponto é você entender os limites da máquina, tanto em questão de operação altura, quanto questão de operação largura. Que tipo de peça que eu vou usinar aqui? Como que eu vou usinar? Por que que isso é um ponto importante? Muitas vezes a apreciação de riscos, se ela é bem feita, ela pega todos esses pontos. Quando ela não é bem feita, ela vem faltando alguns dados, principalmente de tipo de usinagem. Qual que é o limite máximo e mínimo?
porque é um tipo de equipamento que se adapta muito para poder trabalhar. Já pegamos casos aqui de pessoas que a furadeira, o mandril dela é para uma inserção de broca até 5 oitavos. As pessoas pegam esse mandril, pegam uma broca maior, usina. Já pegamos casos de pessoas que com a lixadeira, por incrível que pareça, a lixadeira, ele faz um torneamento superficial ali com a lixadeira para atender isso. Primeiro que você já gera um risco de falta de precisão, porque você não tem essa a mesma centralidade da broca, né? Então você acaba deixando que essa broca crie um jogo e isso pode ocorrer um acidente, principalmente a quebra da broca. E segundo, que se a broca foi feita daquela forma pelo fabricante, ela não é para ter aquele rebaixo. Já no mercado, existem brocas que já vêm com esse rebaixo já de fábrica, com todo o tratamento que ela precisa ter para atender isso. Então, é o terceiro ponto onde você tem que ter bastante atenção, os limites de uso. E o quarto ponto é entender a parte de fixação dessa peça na hora de usinagem. Por quê? Em hipótese alguma, mesmo que seja a menor peça que você for fazer a furação, que seja um polímero, que seja uma madeira, você não pode segurar a peça que está sendo furada com as mãos, porque isso gera acidente, é um dos maiores índices de acidente com corte. Pessoas perdem falange do dedo por conta disso, justamente porque parece algo simples. Eu vou segurar aqui essa madeirinha e vou fazer um furo, é um furo só. Só que, às vezes, dentro da madeira ali você tem alguns compostos que é um pouco mais duro do que a parte superior dessa madeira e acaba enroscando na broca. E quando enrosca na broca, a força do motor e da transmissão da broca é bem maior do que a sua pinça que você está fazendo com o dedo. Então, em hipótese alguma, esse processo pode ser feito segurando com a mão. Você pode pôr grampos aqui na mesa, aqueles grampos com canal T. O ideal é ter uma morsa que te atenda nesse quesito, uma morsa principalmente com a base giratória, porque você consegue deslocar ela para um lado para o outro sem toda hora ter que ficar fixando ela no corpo da máquina. Mas esses são os pontos principais. Então, quando for falar em adequação de furadeira, independente da furadeira, tá? Não precisa ser esse modelo que eu estou falando, independente da furadeira, é ver o conjunto de transmissão de força, ver como ele é feito, é fazer esse monitoramento. Segundo, você vir para a parte dos mandris do equipamento, entender como é feito, como que ele é feito o aperto dessa broca, se é por engate rápido, se é com a chave mesmo de mandril, entender os limites da máquina, um terceiro ponto, e o quarto é a questão das fixações. E quinto, né, vamos dizer assim, o último, é sempre, como a gente sempre fala em todos os equipamentos, a norma pede entender o entorno do equipamento, ver se não tem nada que interfira no seu processo de usinagem, ver se não tem máquina colada demais no equipamento. E também tudo isso faz parte da adequação NR12, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, vocês vão verificar que temos aqui a furadeira sem adequação, a gente tem um projeto e o tipo de proteção que vai ser utilizado, tá? Eu vou fazer de uma forma diferente aqui, eu vou trazer para vocês o projeto desse equipamento em 3D. Essa é a peça que está indo para o cliente para fazer a instalação. Eu vou trazer o projeto 3D dela aqui para vocês, que fica fácil de visualizar. Vocês vão entender qual que é a ideia dessa adequação, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui para o projeto, né, o projeto 3D, essa mesma furadeira aí que vocês podem ver, né? É o mesmo equipamento que está aí, tá? Para vocês entenderem basicamente como que é feito. Em cima de todos aqueles dados que a gente passou para vocês, que a gente tem que ter de atenção, aqui no sistema de engrenagens, transmissão de força, a gente não bolou nada para ela, porque todo o conjunto ele é enclausurado, então você não tem um acesso direto, mas não são todos os casos, vai ter casos que você vai ter que fazer um monitoramento. Aqui, nesse caso específico, qualquer situação que for fazer aqui, tem que soltar parafusos. E aí, quando você solta parafuso, automaticamente você tem que fazer o processo de loto da máquina, né, onde você vai fazer o corte de energia da máquina,
E aí vem manutenção com todos os procedimentos, provavelmente ele vai assinar e preencher um formulário interno, de procedimento interno, e faz as manutenções. Então ele não entra no caso comum de operação onde você precisa monitorar aqui, porque o operador precisa abrir, fazer jogo de engrenagem aqui para aumentar a força ou diminuir. E como mostrei anteriormente, todo o sistema é feito via alavanca, cambiando ela, vamos dizer assim. Então a gente parte para esse tipo de proteção. Toda proteção para furadeira é inevitável que ela seja de acrílico, senão você tira todo o visual de quem está operando. E automaticamente, quando você tira o visual de quem está operando, vai ser o primeiro questionamento da pessoa que está acompanhando esse processo. Ela vai falar, pô, mas eu faço aqui, agora eu enxergo como? Então, é primordial, premissa, proteção de acrílico. Você consiga visualizar interno, tá? Essa proteção, nunca a gente faz uma proteção, por isso que eu não sou muito fã de proteções que são feitas de prateleira. Mas tem proteção para furadeira? Mais uma vez, não tenho nada contra as pessoas, é um mercado e tem que ser explorado, mas aqui internamente, nós da Smart Safety, cada caso é um caso, né? São proteções únicas, cada projeto é único, a não ser que tenha 4 furadeiras dessa daqui, uma do lado da outra, aí acaba sendo inevitável que você faça todas iguais. Mas cada caso é um caso, justamente para a gente ter esse tipo de proteção, que ela atenda o todo do que precisa. Porque senão você vai lá, compra no mercado, aí você encontra aqui uma proteção que é só um Lzinho de acrílico, então ela foge um pouco do que pede a norma, né, na sua totalidade. Mas aqui a gente tem um eixo vertical. Esse eixo vertical nada mais é do que ele te permite, junto com esse conjunto aqui, ele tipo com esse manípulo de alavanca, subir e descer essa proteção para que você aproxime mais da sua peça usinada ou traga ela para a parte superior, né, fazendo essa proteção do mandril. Ali dentro dá para ver o corpo de engate do mandril. Então você pode subir e descer esse conjunto através desse sistema aqui, que é um sistema de rolamento linear, na onde você sobe e desce verticalmente a proteção. A parte traseira do equipamento, a gente tem essa proteção fixa, né? Essa proteção fixa aqui, ela permite que não tenha acesso por terceiros ou um acesso por trás aqui do equipamento, direto em contato com o conjunto de mandril. E essa parte da frente aqui, que ele faz toda essa parte aqui, até voltar o lado direito da máquina aqui para a gente que está vendo mais esquerdo do equipamento, ele faz todo o enclausuramento. Aqui vocês notam que essa parte superior que está em amarelo, ela é feita em estrutura metálica, para dar certa rigidez e maior resistência também, né, para o equipamento. Do lado direito nosso, que estamos olhando para o equipamento, aqui a gente faz a instalação dos sensores, né, de monitoramento. Esse sensor nada mais é do que abrir aqui para limpeza, troca de mandril, do que for, eu paro a máquina. Enquanto eu não volto essa proteção para essa posição inicial, o equipamento não funciona, tá? Então, guarda de segurança aqui, abriu a proteção, pode tentar partir, pode tentar fazer o que for, a máquina não vai ligar, a não ser que você vá no painel dela. Como eu falei no posterior a esse vídeo aqui, quando ela estiver adequada, eu vou trazer para vocês, talvez seja daqui 2 ou 3 semanas, porque tem uma quantidade de máquinas a serem adequadas, e ela está entre elas, para ser adequada. Mas eu trago para vocês o vídeo e informo também quando tiver, para vocês verificarem como que é feito o painel de segurança dela, completinho, que é legal, isso faz parte também do processo de adequação. Então, ela aberta, por mais que eu tente ligar, fazer o que for, eu não consigo, a não ser que eu vá no sistema, reseto ele, resetei o sistema, ele entende que a proteção voltou para o normal, fecho a proteção, clico em iniciar, a proteção volta a trabalhar. Então, basicamente é isso, a proteção para furadeira. É algo simples, porém, ela tem a sua funcionalidade de segurança. Esse equipamento aqui, depois de adequado, ele tem botão de emergência e tudo mais, tá? Então, eu acho que esse 3D aqui, ele traz para vocês um pouco de como que é feita a proteção, de como que dá para ser explorado esse tipo de proteção. Não é nada extraordinário, mas é algo funciona, atende à norma, né, e te permite não bloquear o processo de trabalho e produtividade desse equipamento, tá bom?
Aí, voltando aqui, como a gente já viu o projeto, aqui a gente já fala em proteção. Essa daqui é a proteção, ela já está pronta, está indo para o cliente. Vocês podem verificar aqui que tem a parte da estrutura metálica, as fixações do policarbonato que está em volta dela aqui. Aqui ele está com as capas de proteção do policarbonato, que é retirado depois que faz a instalação, para não riscar. Esse sistema aqui está com um parafuso aqui por conta da pintura, né? Ele foi submetido à pintura, então aquele fecho de um manípulo, na verdade, de alavanca, ele é instalado no local. O eixo de deslocamento vertical, que te permite subir e descer, e a porta de proteção que abre e fecha. Então aqui a gente tem a parte frontal, né, em perspectiva, que a gente tem uma parte traseira, onde dá uma visão detalhada de como é feito esse tipo de proteção. Então, basicamente, o que a gente tem para adequação de NR12 em furadeiras, ela é isso. E em cima disso também, estava esquecendo já de alguns detalhes. Quando você fala desse tipo de equipamento, uma coisa muito importante é a questão de limpeza, tá? Limpeza desse equipamento, como que ela é feita, isso tem que conter um procedimento. Existe muito acidente com corte, são pequenos cortes, mas pelo fato de fazer a remoção do cavaco sem os itens corretos, sem uma vassourinha de limpeza ali, um pincel, e aí quando você vai remover esses cavacos que são altamente afiados, né, por conta do processo de usinagem, você acaba cortando os membros superiores, né, mão e etc. E a proteção também, estava esquecendo de um ponto aqui, essa proteção também ela ajuda na projeção de cavaco. Porque todo o processo de usinagem, como é sabido, você começa o processo de usinagem e ele gera os cavacos, que são o residual, né, do que está sendo usinado, e principalmente nesses elementos que ele gira em torno do eixo, no torno, furadeira, entre outros, você tem vamos chamar de uma projeção muito forte desses cavacos, porque você pega a velocidade que está rodando o mandril ali, enroscou um cavaco na ponta da broca, então automaticamente a hora que ele solta, se desprende dessa broca, ele é jogado com velocidade. Eu lembro uma vez quando eu era menino, trabalhando nos primeiros trabalhos meus, estava trabalhando numa furadeira, era uma furadeira que a gente utilizava ela até para fazer furação coordenada, ela era bem grande, e não tinha nada de proteção desse tipo. E o cavaco desprendeu na hora que eu estava usinando, fazendo esses furos, ele desprendeu do equipamento, voou e caiu bem no canto da minha boca. Tem até hoje uma cicatrizinha, e ele caiu bem no canto da minha boca aqui, o cavaco, e derreteu, colou aqui na boca, o cavaco, porque ele sai quente, né? E a boca tem uma pele bem sensível. Aí quando eu tirei, né, você tem mania de tirar rápido, talvez se eu não tivesse tirado rápido, teria machucado menos. Aí quando eu tirei, arrancou um pedacinho bom da boca, né? E isso por conta de uma projeção de cavaco. Então, quando se fala em adequação de furadeiras, esse tipo de equipamento, é necessário? Sim. O objetivo do NR12 é que não ocorra acidentes. E acidente, ele é desde um cortinho no dedo, como uma perda de um membro. Então, essa é a finalidade da adequação NR12. E um outro ponto para a gente fechar esse vídeo muito importante, existe um questionamento muito grande. Um dia a gente chegou num cliente que ele falou que todos os equipamentos dele, para trabalhar, precisava de trabalhar com luva. E aí eu questionei ele e falei que o meu pessoal não trabalharia com luva nas furadeiras. E aí ele falou, não, mas aqui é um procedimento. E aí a gente começou nesse debate. Esse cliente é um cliente meu da região ali próximo de Várzea Paulista. E esse cliente pegou nesse debate, a gente acabou até, um debate no bom sentido, tá? Ele até acabou chamando o pessoal dele, porque era uma regra de fora, que veio de uma unidade de fora da Europa lá para eles, que tinha que ser feito. E o questionamento e o que eu passei para eles foi o seguinte: furadeira de mão, furadeira de bancada, quando você tem esse tipo de equipamento, você trabalhar com luva, você amplia o risco de um acidente. Porque a sua mão, se você pegar na mão normal, seco ali, o mandril girando, a tendência é ele fazer um arranhão,
porque você vai sentir aquilo ali e nada mais do que isso. Porém, quando você está de luva, você potencializa o risco desse acidente, porque você pode enroscar a luva, é um pano, e essa broca pode fracionar toda essa luva, você pode quebrar dedo e dependendo da força do tipo, você pode até perder membro, né? Algo que você sentiria esse contato, tiraria a mão, com a luva você potencializa isso. Então, luva tem que ser utilizada. Qualquer atividade que você faz na indústria, é importante estar com luva, porque ela previne realmente impacto, previne corte, principalmente as luvas de raspas, as luvas mistas também, que é utilizada, de vaqueta e raspa. Porém, você tem que ter esse cuidado. Não é porque ela previne para determinada função que para todas ela é importante e essencial. É importante você estar com a luva na hora de um manuseio do equipamento, da peça ser usinada até você prender na furadeira? Importantíssimo. Vou trocar mandril, vou trocar broca, vou fazer limpeza, é importante que você não faça esse uso dessa luva. Ou que tenha uma luva bem específica para esse tipo de atividade. Porque a chance de você enroscar essa mão, a luva, nesse mandril, é muito maior do que você, só com a mão natural ali, você ter esse enroscamento, tá? Então, evita adornos, aliança, anel, pulseira, corrente, esse tipo de coisa. Muita atenção na hora quando você vai trabalhar sem as proteções, sem proteção no equipamento. Então, evite trabalhar e manusear com luva, mandril, principalmente quando ele está em movimento. Isso é algo que gera um risco de um acidente muito grave, tá? É ter esses cuidados, tá? Então, basicamente é isso. Eu espero que seja um conteúdo útil para todos vocês e a gente continua aqui trabalhando diariamente e tentando trazer para vocês um pouco do que a gente acha interessante em questão de adequações de máquinas para que todo mundo consiga agregar um pouco de conhecimento. Caso você tenha algum equipamento em específico, que você tenha alguma dúvida de como deve ser adequado, quais são as premissas, quais os pontos que devem ser levantados, mande para a gente aqui, que a gente, dentro desse mais de 20 anos que a gente está no mercado aqui, trabalhando em empresas e com a nossa, né, a gente já adequou basicamente tudo que dava para ser adequado de equipamentos e máquinas que existe pelo Brasil afora. Então, caso vocês tenham algum equipamento poxa, eu tenho um equipamento aqui que é uma adaptação que a gente fez, manda para a gente. O que vocês acham disso daqui? Quais são os pontos que eu devo ter atenção aqui para fazer uma proteção, tá? Conte com a gente. A gente está aqui para trazer esses conteúdos para vocês. Um forte abraço a todos e boa semana. Fiquem com Deus. Abraço.